Olá a todos, eu, Diogo e o professor Ernesto Marujo apresentaremos o trabalho Predição de sepse em unidade de terapia intensiva, uma abordagem de aprendizado de máquina. Por ser um trabalho em andamento, nós damos ênfase na contextualização do problema, na sua caracterização, para enfim chegar na motivação. Depois disso, passo rapidamente por trabalhos relacionados e faço uma descrição do conjunto de dados. E, por fim, mostro resultados preliminares e apresento os próximos passos do trabalho. Bom, qual a definição de sepse? A sepse é caracterizada por uma disfunção orgânica, com origem na resposta desregulada do corpo a uma infecção, com risco à vida. Essa resposta afeta os próprios órgãos e os tecidos do corpo. E a evolução da sepse pode levar ao choque séptico, que é a falência circulatória, no qual o paciente continua hipotenso, com a pressão baixa, mesmo com reposição volêmica. E nesse caso, o risco de morte é maior. Portanto, identificar esse problema é importante. No reconhecimento de sepse, existe um conjunto de ações a serem tomadas, conhecidas como pacote de 1 hora, que envolve, por exemplo, a coleta de material para exames e o início imediato de antibiótico. Também, se for necessário, são feitas correções para manter a pressão do paciente. E agora, um panorama do Brasil. Só 14% das pessoas sabem o que é sepse, ao contrário de 69% na Alemanha. E menos de 30% dos médicos brasileiros sabem reconhecer sepse. E 56% dos pacientes internados morrem. É claro que é uma grande diferença, né? Nos hospitais públicos a mortalidade é maior que na rede privada. Portanto, a motivação do trabalho é por esse problema envolver um conjunto de sinais clínicos e sintomas que evoluem no tempo e pode ajudar a antecipar a identificação do quadro e fornecer uma melhor resposta para o paciente. Isso vai ajudar a ter melhores desfechos e reduzir um abismo que existe entre o setor público e privado. Bom, existem muitos trabalhos com essa abordagem de machine learning para a predição de sepse. As diferenças entre eles estão, por exemplo, no uso de algoritmos proprietários, como o Insight, e passando por diferentes intervalos de antecedência, de predição, até definições de sepse por critérios diferentes, como o SIRS, que é mais antigo, e o Sepsis 3, que é o atual. Os dados, eles vêm de um repositório do MIT chamado Physionet. Ano passado, eles fizeram uma competição com dados de 2 UTIs de hospitais americanos e um terceiro conjunto privado para teste. O objetivo era prever com 6 horas de antecedência do diagnóstico clínico pela definição Sepsis 3. E são dados por hora de mais de 40 mil pacientes que desenvolvem sepse ou não. E essa base contém sinais vitais, resultados laboratoriais e dados demográficos. O primeiro problema que a gente encontrou é a base ser desbalanceada. Dos mais de 40 mil pacientes, só 7% deles desenvolvem sepse durante a internação. E sobre os registros, o nível de desbalanceamento é de 1,8% de registros com um label sepse verdadeiro. Outro empecilho é que as features apresentam uma quantidade alta de valores ausentes, principalmente para resultados laboratoriais e gasometria. Para corrigir esse problema, utilizamos 2 técnicas. Preenchimento com forward fill, onde eu propago o último valor válido para registros nulos posteriores. Veja, se eu não tenho um dado atual, eu vou buscar o mais recente histórico dele. E a imputação por valor padrão, que foi definida de acordo com manuais e de modo que esse dado imputado não interfira no cálculo de scores médicos. Aqui cabe uma observação. Eu vi muitos trabalhos com imputação por média, mediana e backfill, às vezes até antes de separar em treino e teste, o que eu não considero correto. Esses problemas podem ser caracterizados como vazamento de dados no pré-processamento e podem levar a um viés no resultado e na análise de performance dos modelos. Daí um preciosismo nosso aqui foi separar a base não por registro, mas por pacientes. Ou seja, o histórico completo de uma pessoa só aparece no treino, na validação ou no teste. Para escolher as variáveis, levamos em conta a sua disponibilidade, ou seja, a frequência de ausentes e a facilidade na obtenção.
Assim, foi escolhido, por exemplo, frequência cardíaca e respiratória, temperatura, saturação e pressão arterial. Mas, além desses, nós implementamos e calculamos alguns scores que têm alguma relação direta ou indireta com o diagnóstico ou indicativo para sepse. Os mais conhecidos são o CIRS, o NILS, o QuickSOFA e o SOFA. Esses dois últimos eles surgiram no último consenso internacional, Sepsis 3, utilizado hoje. Os dados dos pacientes foram preparados de uma forma a considerar o estado atual e os dados das 5 horas anteriores foram concatenados. São adicionados também os scores médicos calculados, também de uma janela de 6 horas. Por fim, os deltas entre esses intervalos de tempo são calculados, e assim se chega no dataset final. Para obter um baseline, nós utilizamos regressão logística, árvore de decisão, random forest e naive Bayes. Dadas as características já discutidas do problema e dos próprios dados. Em seguida, nós partimos para o modelo de boosting, o LightGBM. O resultado da validação cruzada é mostrado nessa tabela. Na primeira coluna temos a visão individual, ou seja, por cada registro, e na última coluna temos a visão por paciente, que significa se dado paciente foi corretamente identificado, tendo sepse ou não. Nesse caso, temos uma precisão de 14%, frente a um recall de 0,84%. Porém, em casos práticos, existem evidências de implementações com índices de precisão ainda menor, o que pode contribuir para uma inefetividade desses sistemas. Vejam, eles podem ser desprezados por um excesso de alarmes. E aqui eu aproveito para reforçar que os resultados são iniciais, esse é um trabalho em andamento, não foi feita uma busca extensiva de parâmetros, ou seja, nós colocamos maior foco no entendimento do problema e na construção do conjunto de dados. Concluindo, vale aqui destacar 2 pontos. Um é que lidamos com um conjunto de dados esparso e desbalanceado. Outro é um trade-off entre você ter uma cobertura maior de registros com sepse label verdadeiro, ou seja, melhorar o recall ou reduzir a taxa de falsos positivos. E isso está muito ligado com os próximos passos do trabalho, que é estar atento à fadiga de alertas. O excesso de alertas ele prejudica a confiança e a adoção desses sistemas de predição no ambiente hospitalar. Além disso, nós queremos testar mais modelos e abordagens diferentes para esse problema. E, se possível, buscar a expansão do dataset com alguns já existentes, como o MIMIC do MIT, e também de conjuntos de dados de hospitais nacionais. Muito obrigado.